Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém e amém. Incline a sua cabeça um instante só, vamos orar. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti, estamos diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Nós rogamos que a Tua palavra fale ao nosso coração, conforme o propósito do Senhor. E que cada um que veio à Tua casa e aqueles que ainda estão chegando sejam abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lucas, querido, os adolescentes já subiram, você pode subir. Notem, queridos irmãos, o texto diz: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Eu quero começar pelo meio desse texto, porque não é o tema principal. Vejam que o Senhor disse: multiplicai-vos, multiplicai-vos. Constantemente a família é asseteada com a ideia de que nós não devemos nos multiplicar. Quando estivemos na África, chamava a atenção os anúncios das clínicas de aborto. Assim como você vai num shopping aqui, numa loja ou num ponto de ônibus e tem lá uma folha anunciando emprego e embaixo tem telefones picotados para você retirar um. A mesma coisa eu vi na África do Sul, clínica de aborto, e havia picotado o telefone para as moças levarem para casa, e dizia: desconto para estudante. As leis, irmãos, que querem favorecer esse tipo de crime, elas são cada vez mais e mais propagadas, e elas têm todo um financiamento e um arranjo social, filosófico, há todo um discurso. Esses dias eu via uma artista, e ela dizia: My body, my choice. Meu corpo, minhas escolhas. Outros dizem: meu corpo, minhas regras. Mas atropelam o conhecimento de que aquele ser que está se formando não é corpo dela, é um outro corpo que está dentro dela. Há quem diga também que essas práticas que militam contra o nascituro, elas são um tema da saúde pública. Mas é mentira, porque nessa prática, uma pessoa sempre morre. E quem defende essas práticas diz que está defendendo as mulheres, é outra mentira. Porque se você for pesquisar, você vai ver que nasce quase o mesmo tanto de mulher que nasce de homem. Ou seja, metade das crianças que são eliminadas seriam mulheres.
Sabe qual a única voz que restou a favor dos que ainda não nasceram? A igreja. A igreja. A igreja tem que ter bastante sabedoria, bastante clareza e não se curvar. E lembrar da ordenança do Senhor: sede fecundos, multiplicai-vos. Então, se você só tem um filho, você é fecundo, mas você não multiplicou, é só você fazer a conta. Se você só tem um filho, você é fecundo, mas você não multiplicou. Guarde isso. Guarde isso. Esses dias, um pastor se opôs a mim. Eu acho fantástico, porque não fui eu que escrevi as Escrituras. O Senhor inspirou Moisés a redigir aquilo que Deus disse: sede fecundos. Repita, igreja: sede fecundos. Consegue dizer com mais fé? Sede fecundos. E que mais? Multiplicai-vos. Você pode dizer mais uma vez? Multiplicai-vos. Amém? Amém? E aí existem tantos discursos que, se você tiver muitos filhos, você será pobre. Quem ouve isso acaba crendo, porque é uma coisa que é repetida. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm filhos nenhum e são pobres. E conheço gente muito próspera que não tem um único filho e que nem vai ter. Gente da minha amizade que já passou a idade, não vai ter filho nenhum. E como diz Salomão, se a pessoa não vai ter herdeiro, ela trabalha tanto para quê? Então notem, queridos irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara: sede fecundos, multiplicai-vos. Chama atenção também nesse texto, irmãos, os pronomes pessoais, eles estão sempre na segunda pessoa do plural, e os verbos também estão no plural. Olha só, o texto diz assim: que o Senhor os abençoou. Os abençoou. Igreja querida, especialmente as mulheres, as senhoras, as moças, prestem muita atenção, ouça com o coração. O texto não diz que Deus abençoou Adão, o texto não diz isso. O texto diz que o Senhor os abençoou. Ele abençoou Adão e Eva. Amém, irmã? A senhora é abençoada. O Senhor abençoou Adão e Eva. Que mais? Quando você olha o verbo, você nota que Deus não está falando com Adão separadamente. Ele está falando com Adão e Eva. Ele diz para os dois: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Amém. Os irmãos notam que esse discurso de que a religião subjuga a mulher, os irmãos notam que esse discurso de que a religião coloca a mulher num patamar inferior, tira da mulher as suas oportunidades, os irmãos percebem que esse é um discurso anticristão, na verdade? Porque quando eu leio aqui, eu não vejo isso. Eu vejo o Senhor abençoando o homem e a mulher. E o verbo está sempre no plural. Deus está falando com marido e mulher. Amados, na semana passada, quando caminhamos sobre os versículos 26 e 27, eu chamei a atenção dos irmãos, porque quando Deus diz façamos o homem, Ele usa a palavra Adão, que vem de Adamá. Adamá quer dizer terra, diferente de Eretz, que significa o planeta Terra,
mais apropriadamente, Adamá significa o barro, para dizer que o homem foi tirado do barro. Mas esse Adam é macho e fêmea. Ezacar e Nequeba, duas palavras especificamente para designar macho e fêmea. Deus não usou as palavras Ish e Isha, que seriam homem e mulher. Ele não fala isso. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém, queridos? Nós precisamos compreender isso. E se você não entender suficientemente, deve voltar a estudar o texto. Porque a escola para onde o seu filho vai, a universidade para onde ele vai, as mídias sociais a que ele estará exposto, todas elas, a nossa educação, a nossa cultura, a filosofia mundana, todas elas trabalham para dizer que não, que seu filho não é nem macho, nem fêmea. E eu tenho visto alguns cristãos, na sua simplicidade, dizendo: eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Quem já ouviu isso? Bem, quem fala isso não sabe o que diz novamente, isso é uma tolice. Parece que a pessoa está dizendo uma coisa boa, ela está ecoando uma bobagem. A palavra ideologia, ela foi cunhada em 1796 pelo francês Antoine de Tracy. E essa palavra indica aquilo que é ou seria ideal. Olha só, a palavra ideologia significa aquilo que é ou seria ideal. Queridos, Gênesis não é aquilo que é ou seria ideal. Gênesis é a palavra de Deus. Completamente diferente. Não compartilhe essas coisas. Você ajuda a mergulhar o incauto no erro. Mas a ideologia de gênero diz que não há homem e mulher, que isso é uma construção social. Não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor criou macho e fêmea. Notem, queridos, quando alguém diz que não há diferença entre macho e fêmea e que nem existem macho e fêmea, essa pessoa, ela está dizendo que meus sentidos não funcionam. Ora, quando eu olho aqui, eu já sei só de olhar quem é macho e quem é fêmea. Só de olhar. É verdade que podemos nos enganar eventualmente? É. Mas essa é a regra ou é a exceção? É a exceção. Nós julgamos o todo pela regra ou pela exceção? Vou tentar de novo. Eu sou um homem de fé. Nós julgamos o todo pela regra ou pela exceção? Pela regra. Ora, eu olho para o irmão ali com cara de brabo, eu sei que é macho. Note uma coisa. Se você pegar o esqueleto de um homem e de uma mulher, é possível saber pelo crânio se é macho ou fêmea. Porque, pela regra, o homem não tem a testa reta. Ele tem uma protuberância aqui. Pode fazer assim, os irmãos aí. Você nunca tinha prestado atenção. Você tem um calombo embaixo da sobrancelha. A mulher passa reto. Nunca vi minha esposa fazendo barba. Mas eu tenho que fazer diariamente. E às vezes estou cansado, com a barba irritada, e deixo uns 2 dias, me incomoda. E não é porque eu quis que ela crescesse, ela cresce. Vejam que os sentidos,
eles podem ser confundidos, eles podem ser enganados. Mas eles não deveriam ser desprezados, porque você, quando vai comprar uma fruta no mercado, você julga pelos sentidos. Não é isso? Você olha, você cheira, você manipula. Mesma coisa quando você vai comprar uma casa, um carro, quando você vai achar um namorado, uma namorada. Então, os sentidos, eles não deveriam ser negligenciados. Além disso, a fisiologia do homem e da mulher é diferente. Todo mês, a mulher tem uns dias diferentes na vida dela. Nós não temos. Isso é fisiologia. A anatomia é diferente. Eu tenho um peitoral fantástico, mas não é tudo aquilo. Porque a anatomia minha e da minha esposa é diferente. Normalmente, eu repito, existem exceções, mas a regra diz que os sentidos me permitem, sim, avaliar. Que o ponto de equilíbrio da mulher é no quadril. O ponto de equilíbrio do homem é no peito. É por isso que você vai achar na internet aquelas moças e mulheres que fazem aquela brincadeira com o marido, com o namorado, de encostando a cabeça na parede, afasta 1 ou 2 pés, pega uma cadeira e a mulher consegue levantar, e o homem não consegue. Porque o ponto de equilíbrio é o peito, então agrega um peso e ele já não consegue mais. Graças a Deus, a ciência evoluiu. Mas a coisa de 20 e poucos anos, quando nós viajávamos, e na época viajávamos muito à noite, eu com a Oriana, e depois com as crianças, e eventualmente nos perdíamos em algum lugar. Então eu pegava o mapa, os antigos lembram, abria o mapa no painel, e desligava o toca-fita. A Oriana falava assim: por que você desligou? Eu falei: para ver o mapa. Ela dizia: mas você não vai ouvir o mapa, você só vai ver. É que a mulher, ela é multitarefas. Isso é uma realidade. A mulher, ela balança o bercinho aqui com o pé, mexendo no mingau, assistindo televisão, falando com a mãe ao telefone. Homem não. Homem vai olhar o mapa, desliga o limpador de para-brisa, tudo quieto, porque ele só consegue ver aquilo. Notem que a ótica, ela também mostra que há diferenças. A mulher, ela enxerga mais coisas ao mesmo tempo, a mulher enxerga mais colorido que o homem, só que a mulher enxerga mais perto. O homem enxerga menos cores, menos detalhes, só que o homem enxerga mais longe. É verdade que existem mulheres mais fortes que eu? É verdade. Mas essa é a regra ou é a exceção? É a exceção. Normal é que o homem seja mais forte que a mulher. Há uma outra diferença que está na psicologia. Se você estudar a população carcerária, verá que tem mais homens presos do que mulheres. E se você for pesquisar a razão porque as mulheres estavam presas ou estão presas, de novo, um grande percentual dessas mulheres presas não foram presas porque elas quiseram cometer um delito, mas porque o marido preso, o namorado preso, disse: me traga tal coisa, e aí essas mulheres foram presas. Quer ver uma outra diferença da psicologia do homem e da mulher? Quando o homem suicida, atira na fronte, atira na boca. Quando a mulher suicida, atira no peito. Isso é a regra. Tem exceção? Tem, mas essa é a regra. Porque a mulher tem uma ideia de beleza que o homem não tem. Então ela não quer ser achada feia.
E eu tenho dito e eu sei que é verdade. Quem transforma as pessoas que moram lá em casa, numa família, não sou eu e não é o homem, é a Oriana, é a esposa. A mulher, ela tem um afeto que o homem não tem. E não pode ter. Não pode ter. Irmãs, estejam atentas. Estejam atentas. Você não vai ouvir isso na televisão. Você não vai ver isso nas redes sociais, nas revistas. Às vezes a mulher quer um marido muito docinho, cuida com o marido muito docinho. Aqui meu marido é meio bruto, o homem é meio bruto mesmo. Já falei, meu pastor é machista. Obrigado. Homem muito docinho, unhinha na lixa. Passa esmalte incolor. Só usa sabonete Dove. Vejam, irmãos, eu não estou dizendo que o homem não pode usar sabonete Dove, não estou dizendo que ele não pode deixar o nariz. Só cuida do marido muito maciozinho, muito fofinho. Por causa da sua compleição física, moral, por causa das exigências que são colocadas sobre o homem, ele tem que ser forte, ele tem que ser duro. Eu venho de uma família, irmãos, de 9, 10 filhos, nós somos em 10 filhos, 2 falecidos, 8 ainda vivem. E nós ficávamos tentando a paciência da nossa mãe, claro. É o dia inteiro, irmão, nós estávamos inventando arte. E minha mãe gritava, e batia com chinelo, batia com um tentinho de couro, batia com vara. E nós ali arrepiando o tempo inteiro. Às vezes meu pai estava deitado lá no quarto. E nós ali naquela festa. De repente só escutava ele falando, ele fazia assim... Enéas, pronto. Os irmãos estão ouvindo bem? Esse é o papel do homem, irmãos. Deus, você viu, Ele tratou homem e mulher no mesmo nível de autoridade, no mesmo nível de dignidade, no mesmo nível de humanidade. Entretanto, homem e mulher têm papéis diferentes. Homem e mulher têm papéis diferentes. Se lá na sua casa o marido já está cozinhando arroz e a senhora está lá na frente lavando o carro na calçada, fique esperta que algo está errado na sua casa. De gênero não dizem, não falam, e alguns nem sabem, é que por trás de todo esse discurso, por trás de toda essa filosofia, dessa liberdade, existe a indústria farmacêutica, a indústria da cirurgia, da cosmética, que vivem de explorar os miseráveis que caem nessa esteira. E tem que fazer cirurgia para isso, cirurgia para aquilo, tomar hormônio o resto da vida e reposição o resto da vida. E quando essas pessoas já não rendem mais financeiramente, elas são lançadas fora da esteira e uma nova geração de miseráveis cai nessa esteira para serem explorados durante toda a sua vida miserável. Irmãos, as fronteiras do mundo, elas não são mais geográficas, elas não são políticas, não são morais, não são éticas. As fronteiras desse tempo, elas são econômicas. E é por isso que se tiver dinheiro surgindo,
alguém fará aquilo que você diria ser improvável. Agora veja, no plano de Deus, e você é cristão, amém? Você é cristão. Nós não andamos pelas filosofias, pelas ideologias, pelo parecer deste mundo tenebroso. Nosso desejo é andar conforme a palavra de Deus. E na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus criou macho, Deus criou fêmea, e desses Ele fez um casal. E as diferenças psicológicas, fisiológicas, anatômicas, sensuais, elas cumprem um propósito, que é a procriação e a satisfação do ser humano, vivendo debaixo da autoridade de Deus. Quando nós olhamos esse casal, eles estão desfrutando de paz. Você olha o texto, você encontra eles em paz. Existe harmonia, está tudo bem, e o Senhor ainda diz: vocês se multipliquem, sejam fecundos, sujeitem a terra, dominem sobre tudo. É isso. Dominem sobre tudo. Esteja atenta, igreja, esteja atenta. Satanás é muito mais sutil e mais esperto que todos nós juntos. Nós precisamos que o Espírito Santo traga revelação à nossa mente e que leve o nosso ser cativo à revelação da palavra de Deus. Frequentemente eu vejo cristãos, porque nós vivemos num país cristão, irmãos. 86% dos brasileiros são cristãos. Segue-se que a maioria das coisas que nós vemos são produzidas, multiplicadas, replicadas por cristãos. E hoje eu vi uma cena, não sei se é no Brasil, parece que não era, 8 cavalos. Mas pensa nos cavalos fortes. 8 cavalos, 4 mais 4, atrelados no mecanismo onde todos ficavam presos para tracionar uma máquina ali que estava ligada, um motor estacionário. Aquele motor ia colhendo milho e jogando para dentro de uma carroça. E um monte de gente atacando aquele homem, dizendo: que loucura, que abominável, que coisa terrível. Ora, irmão, é bem possível que o seu avô use um cavalo. É bem possível que a sua avó ordenhava uma vaca. E um boi puxava uma carroça. E talvez seus pais estiveram dentro. A humanidade veio, irmãos, com os animais até agora. Note que a palavra de Deus, ela é clara. Você sujeite os animais, domine sobre tudo. Ah, mas tem maus tratos. Bom, maus tratos a palavra de Deus condena. Nós conseguimos entender a diferença entre o uso de tração animal e maltrato? Tem diferença? Tem. Claro que tem. Esses dias alguém compartilhou um cachorro todo seco e disse: o pior animal que existe é o ser humano. Eu escrevi embaixo: não é. Nós fomos criados à imagem de Deus. O que essa pessoa fez é desumano. Irmãos, nós precisamos entender isso. Se Deus diz que Ele criou macho e fêmea, é porque há macho e fêmea. Um casal é constituído de macho e fêmea, então é só isso. Se Deus diz que nós podemos dominar e sujeitar a natureza, nós podemos. Agora, maus tratos, esse é um outro assunto. Esse é um outro assunto. A palavra de Deus diz que o justo, ele cuida do seu animal. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus diz assim, que se você estiver passando num campo, e o jumento do teu inimigo, olha só, você está passando num campo, e o jumento do teu inimigo caiu embaixo de um fardo, e não consegue se levantar. Deus falou assim: você não vai passar direto, você vai voltar e vai ajudar o bicho a se levantar. Quem já leu isso? Notaram, irmãos?
Nós precisamos, irmãos, um regresso urgente às Escrituras, porque às vezes os cristãos estão querendo ser mais bons que Deus, como se fosse possível ser mais bom que Deus. Agora notem, este casal que Deus cria e que diz que eles devem se replicar, se multiplicar, existe aqui harmonia. Harmonia. Você pode ler quantas vezes você quiser o capítulo 1 de Gênesis. Você não vai encontrar nenhuma vez a ideia de que um deve ter autoridade sobre o outro, ou que um deve mandar sobre o outro. Já parou para pensar nisso? Aqui não diz, pode ler. Aqui não diz que é para o homem mandar na mulher, ou que é para a mulher mandar no homem, não fala nada disso. Há uma lógica simples aqui. Há uma lógica aqui. Quem é a autoridade do capítulo 1? Quem é a autoridade? Quem me ajuda? Deus. Notaram? A autoridade do capítulo 1 é Deus. Pergunto para os irmãos, no capítulo 1, o homem está em rebelião ou está em harmonia com Deus? Harmonia. Ele está vivendo no pecado ou em santidade? Então você pode ter certeza que se lá na tua casa, no teu casamento, vocês não têm harmonia, é porque vocês nem estão vivendo em santidade e estão vivendo em rebelião contra Deus. É isso. Bem simples. Ficou bem simples? Amém? Ah, pastor, nós brigamos, nós não nos entendemos, ela não me obedece, ele não me obedece. Eu já sei que vocês estão vivendo no pecado e em rebelião contra Deus, e por isso não há harmonia e não haverá harmonia na sua casa. Porque quando nós queremos viver para Deus, para a glória de Deus, sujeitos à palavra de Deus, lutando contra o pecado e não um contra o outro, vai ter harmonia lá na nossa casa. Vai ter harmonia na nossa casa. Vocês conseguem imaginar eu mandando na pastora? Ô Ariana, vá cozinhar. Consegue imaginar ela mandando em mim? Vai já lavar o prato. E eu estou falando de mim porque não quero me intrometer na vida particular dos irmãos. Mas vejam, aqui tem mais pessoas que vivem em harmonia. E por que vivem em harmonia? Porque em vez de brigar um contra o outro, briga contra o pecado. Luta contra o pecado. E milita, trabalha, se esforça para se sujeitar a Deus e à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Fazendo assim, você terá paz com Deus e paz com as pessoas com quem você se relaciona. Vai surgir um tempo em que um dos dois vai ter mais autoridade? Vai surgir um tempo? Vai. Mas por quê? Plano de Deus ou fruto do pecado? Quem me ajuda? Vou repetir. Na sequência de Gênesis vai surgir um tempo em que um dos dois vai exercer autoridade sobre o outro. Mas vai exercer autoridade porque é plano de Deus ou é fruto do pecado? Fruto do pecado. Ah, vou trocar de mulher, porque essa não me obedece. Não adianta, você pode trocar 50 vezes. Se o plano de vocês não é glorificar a Deus, vocês não vão ter harmonia. Se o plano de vocês é lutar um contra o outro, ao invés de lutar contra o pecado e se empenharem para agradar a Deus, não vai ter harmonia. Porque quando eu estudo esse texto, o que eu vejo? Harmonia. Porque Deus não criou o homem e depois disse, agora eu vou criar um ser inferior.
uma foto na internet, onde um bebezinho ia nascer, e a mensagem dizia assim: quando você fica pedindo que eu nasça na Suíça, que eu nasça na Suíça, e quando você nasce, a primeira coisa que se ouve: 30 ovos, R$10. Você sabe que deu tudo errado. Agora imagine a pessoa sendo gerada de Deus, e aí olha para si e fala: nasci mulher. Pá. Claro, irmãos, porque se a mulher é inferior, então eu deveria ficar triste de ser mulher. Os irmãos entendem e concordam? Claro. Se a mulher é um ser inferior, então nasceu uma filha mulher. Mas eu não encontro isso na palavra. Deus lhe disse: eu vou criar a humanidade. E a humanidade será um macho e uma fêmea. E eles vão dar origem a uma família. E eles vão se replicar. E ambos serão a minha imagem. O Senhor e a Senhora carregam a imagem de Deus. O pecado, irmãos, os vícios, a iniquidade, tenta diuturnamente apagar de nós a imagem de Deus. Mas quando a gente fica essa hora aqui sentado ouvindo a palavra, aleluia, há uma ferramenta divina que fica tirando de nós o pecado, a iniquidade, a rebelião e restaurando em nós a imagem de Deus. E quando voltamos para casa, nós voltamos diferentes. E queremos amar a nossa esposa, e queremos amar o nosso marido, e queremos amar os nossos filhos. E queremos que haja harmonia na nossa casa. E queremos o pecado para fora e Deus para dentro, para que haja harmonia em todo o nosso ser. 29, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Durante o tempo que o homem viveu no jardim, ele só se alimentou de vegetais, de frutos e de cereais. Essa foi a alimentação do ser humano. E ele não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Os frutos podiam ser comidos in natura. As hortaliças, os vegetais, como nós comemos até hoje. Os cereais podiam ser transformados em pães, massas, podiam ser fritos, podiam ser cozidos, podiam ser assados. E essa era a alimentação do ser humano. Notem que o Senhor disse: eis que vos tenho dado todas as ervas, todas. Você pode comer o que você quiser. O que você quiser. Ah, mas e tal erva também? Também, todas as ervas. O Senhor deu, pode comer o que você quiser. Às vezes o cristão, ele se aferra à ideia de que ele é um tolo. Ah, então eu vou comer tal erva, qualquer coisa. Mas nós não podemos isolar esse versículo dos anteriores, que disseram que nós fomos criados o quê? A imagem de Deus. O ser humano é um ser inteligente, e é um ser moral, e é um ser espiritual. Então o ser humano ele vai comer o que ele quiser, e de repente ele vai notar que tal coisa não faz bem para ele. Não faz bem para a saúde, não faz bem para o trabalho, não faz bem para o casamento, não faz bem para os relacionamentos. Uma amiga minha de São Paulo, ela disse: Enéas, eu me mudei para um outro bairro, aqui na minha cidade. E eu não quero que meu filho descubra onde eu moro. Olha só, não quero que o meu filho descubra.
porque eu não quero mais que meu filho chegue na minha casa, porque ele começou a comer todo tipo de erva, ele começou a consumir todo tipo de erva, e caiu em desgraça. Os irmãos entendem isso? Notem, quer comer, pode, mas o Senhor nos fez inteligentes, morais e espirituais. Ora, se eu vejo que algo está fazendo mal para mim, diz que o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio com os erros dos outros. Ninguém precisa me explicar essas coisas, e nem me tome por tolo. Trabalhei 2 vezes em casa de recuperação, sei exatamente o que eu estou falando. As pessoas começam a querer consumir todo tipo de erva, e alguém vai vender, e alguém vai tentar legalizar. Nos Estados Unidos eu passei, Cannabis Store, uma lojinha vendendo um tipo de erva. Se quer comprar, você pode comprar. Agora, eu sou inteligente, irmãos. Eu sou um ser moral. Eu sou um ser espiritual. Se eu sei o dano que aquela erva fez para tanta gente, por que eu consumiria? Amém, queridos? Então lembre, quer consumir, pode, mas você é um ser moral. Quando diz que você é um ser moral, quer dizer que você é um ser responsável diante de si mesmo, diante dos outros, diante de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes o crente quer que fale assim: me mostra na Bíblia onde é pecado. Deus tem falado muito ao meu coração. Eu falei com a pastora essa semana. Deus está trazendo uma revelação à minha mente. Porque uma parte da igreja está indo para um ambiente que era a terra de ninguém. É o lugar onde as coisas não são pecado, mas elas já não são mais santidade. E hoje eu publiquei no meu perfil, e os irmãos que são motoristas, as irmãs, entenderão exatamente o que eu digo. Quando você está dirigindo, você dirige colado ou tem que restar um espaço de segurança? Não tem que ter uma distância de segurança? Quanto maior a velocidade, maior a distância de segurança. Pergunto para os irmãos, se alguém entrar na minha distância de segurança, ela vai ser multada? Ela não vai, porque não é proibido. Mas a pergunta não é essa. Não interessa se não é proibido. A pergunta é seguro? Notaram, irmãos? A pessoa que quer viver em santidade, ela se afasta do pecado, mas ela se afasta da coisa comum. Se afasta da coisa comum. Pode comer o que quiser, mas você é um ser moral, um ser inteligente e um ser espiritual. Versículo 30: a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Notem que até os animais somente comiam plantas, frutos, cereais. Agora venha comigo para Isaías capítulo 65, por favor. Os irmãos notem que o plano harmonioso de Deus, ele foi deturpado pela rebelião. E Deus não tem um plano B, Ele só tem um plano A. O plano A de Deus deu certo, está dando certo agora e dará certo ainda. Porque Deus sujeitará todas as coisas à sua vontade. E olha o que diz aqui, 65 de Isaías, o versículo 17. Nós acabamos de estudar Apocalipse, muitos irmãos vão lembrar
que parte do que eu leio está lá em Apocalipse. Diz assim o versículo 17: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Irmão, isso aqui é muito importante nós entendermos, porque quando vier a rebelião lá em Gênesis, uma parte da maldição é: do suor do teu rosto comerás pão todos os teus dias. Irmãos, o trabalho não é maldição. O que é a maldição? Esse incremento de serviço. É quando você trabalha, e parece que as coisas se perdem, você não vê todo o resultado daquilo que você fez. Mas Deus está preparando um tempo, e Ele diz: você vai construir uma casa, você vai morar nela. Você vai plantar uma vinha, você vai comer do seu fruto. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha agora, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Põe agora um lobo e um cordeiro para você ver se vai dar certo. O leão comerá palha. Leão come palha. No paraíso comia e vai voltar a comer. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Queridos irmãos, a rebelião, ela teve como resultado a expulsão do jardim, a maldição da terra, a maldição da mulher, a maldição do homem, a separação entre o homem e o seu Criador. A redenção promovida por Cristo, ela devolve prosperidade ao homem, devolve dignidade à mulher, abençoa a natureza e nos chama de volta para dentro do jardim, o lugar onde nós temos comunhão com Deus. Os irmãos já observaram em cultos onde a glória de Deus desce, dá a impressão que você não tem doença nenhuma? Já observou isso? Dá a impressão que você não tem dívida. Dá a impressão que você não tem que trabalhar no outro dia num lugar que te perturba. A presença gloriosa de Deus, ela supre a nossa vida a um tal ponto que parece que já estamos no céu, mas ainda não. Mas o Senhor está preparando um dia e nós voltaremos para casa. Nós voltaremos para casa e será maravilhoso. E o texto termina dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o dia sexto. Notem, amados, que ao final de cada período criativo, o texto diz assim: e viu Deus o que fizera, e eis que era bom. Sempre assim. Mas depois que cria o homem pela primeira vez, o Senhor usa essa expressão, que Ele viu que era muito bom. Deus se agrada de mim e de você.
E se nós confiarmos na obra de Cristo, Ele é poderoso para perdoar os pecados, apagar a rebelião, dissipar toda a iniquidade e nos devolver a comunhão com Ele. Eu quero orar contigo, incline a sua cabeça. Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua palavra, ela é bela, ela é perfeita, ela é fiel. Ó Deus, o Teu povo é diuturnamente asseteado por filosofias, ideologias. Nossos filhos estão expostos na faculdade, no colégio, nos jogos, nos games. Mas nós cremos na Tua palavra. E cada pessoa aqui consagrou seu filho, sua filha para Ti. Cubra, Senhor, as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, no sangue do Senhor Jesus. Cubra-nos com o Teu manto, Senhor. Cubra-nos com o Teu manto. Ó Deus, que a Tua palavra, ela cumpra todo o propósito para o qual ela foi destinada. E nossos filhos sejam tudo aquilo que Deus os criou para ser. Ó Deus, abençoa o casal que está aqui. Abençoa esse marido e essa esposa. Que eles possam perceber que se há briga, se há disputa por poder, se há discussões, é porque há rebelião, há pecado. Mas que hoje a Tua palavra dê a cada um aqui o desejo de glorificar a Cristo no seu casamento, na sua família. Porque quando o Senhor é o centro, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda o nosso coração. Abençoe, Senhor, este marido, abençoe esta esposa, abençoe esta família, Pai. Aleluia, terei farai, tiarai de rou tiafar. Abençoe a família, Pai. Aleluia, que haja da Tua paz, do Teu amor. E nós oramos em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.